Então, nós queríamos, em nome do Conselho Nacional de Saúde, dar as boas-vindas ao Ministro de Estado da Saúde do nosso país, da República Federativa do Brasil, Ministro Luiz Henrique Mandetta, e sua equipe, secretário Erno, secretário Francisco, e demais integrantes da equipe que acompanha. Para nós é muito importante esse momento, ministro. É a primeira reunião ordinária desta nova composição do Conselho que foi eleita no mês de dezembro e da sua estreia também conosco. Então, estamos iniciando uma caminhada nova aqui nesse espaço do Conselho Nacional de Saúde e gostaríamos, então, de desejar as boas-vindas. Nós estávamos agora há pouco falando aqui, dando as boas-vindas a todos os conselheiros e conselheiras, falando do papel do nosso conselho, um material que eu queria, inclusive, passar às suas mãos, o material de apresentação que a gente acabou de fazer, para que o senhor, né, mesmo sabedor que é do funcionamento, né, do Sistema Único de Saúde, porque é um construtor desse sistema e desse espaço que é o Conselho Nacional de Saúde, mas para reforçar aí com o senhor, né, esse material. E gostaria, então, de franquear o senhor a palavra. A gente está aqui com a Elaine Pelaez, que também é uma integrante da nossa mesa diretora, e deixar com o senhor, então, aí, o senhor bem à vontade, para o senhor ocupar esse espaço conosco aqui no Conselho Nacional de Saúde. Vamos sem som. Vocês conseguem escutar? Oi. Nossa. Funciona, presidente? Presidente Fernando Pigato, muito obrigado pela acolhida, muito obrigado a todos os que comparecem a essa primeira reunião do Conselho Nacional de Saúde. Muito obrigado, Elaine, do Conselho Federal de Serviço Social do Rio de Janeiro. Eu me formei no Rio de Janeiro. Eu sou... Aí, trabalha com o Instituto de Ortopedia, eu sou ortopedista. Me casei com uma carioca, tenho um neto carioca. Então, o Rio de Janeiro está sempre perto de mim. É um prazer estar aqui nessa abertura dos trabalhos. Embora não seja a estreia, a última vez que eu estive aqui foi, por isso que eu mostrei a nossa camisetinha aqui, era a agenda da doença celíaca, onde a gente tem uma agenda muito intensa aí na agenda dos celíacos. A gente tem muito para avançar, não só nessa, como em outras situações que a saúde pode fazer mais. É o início de trabalho. A equipe do Ministério da Saúde é uma equipe que alguns vão reconhecer nas faces, nos currículos, na história das pessoas, uma história já muito intensa dentro do Sistema Único de Saúde. O secretário executivo é João Gabardo, acho que muitos já devem ter trabalhado com ele, foi secretário estadual de saúde do Rio Grande do Sul, foi presidente do CONAS, se não me engano, em 2000, 2001, tem muito tempo de sistema, foi 2001, né? 6 e 7. Nós temos a nossa SAS, que é a Secretaria de Assistência à Saúde, o Francisco, que provavelmente já esteve aqui com vocês. O Francisco continuou na equipe e pode dar bem uma linha da continuidade das políticas de atenção à saúde. O Wanderson, enfermeiro da vigilância, que vai ser o secretário nacional de Vigilância em Saúde. O Wanderson foi dentro do SUS, iniciou uma carreira estruturada desde os primeiros degraus do SUS até fazer o seu mestrado, seu doutorado. É uma das maiores expressões brasileiras na epidemiologia a campo. Trabalhou intensamente na questão da zika e da microcefalia.
é um dos nomes de melhor trânsito, não só nacional, como internacional, na vigilância em saúde. Na saúde indígena, continua o secretário nacional Tocolini, e a gente vai fazer uma boa discussão, estou vendo aqui a representação indígena, sobre o modelo desse sistema, mas isso com certeza com um bom debate, com uma boa oxigenação das ideias. Na CEGET é a Mayra, como ali tem uma agenda de trabalho, foi presidente do sindicato dos médicos no Rio Grande do Norte, no Ceará, e tem uma história também de construção dentro do SUS. E o Erno, que era secretário municipal de saúde de Porto Alegre, que ocupa provisoriamente essa questão da gestão participativa, da CEGEPS. Por que provisoriamente? O Ministério da Saúde está discutindo internamente a reorganização do seu organograma e algumas estruturas podem sofrer modificações. Uma delas, que é já anunciada no dia da minha posse, o presidente estava lá, nós devemos desmembrar a Secretaria de Assistência à Saúde e criar a Secretaria Nacional da Atenção Básica, porque a reorganização do nosso sistema, ele vai obrigatoriamente passar pela reorganização da atenção básica, com todos os desdobramentos que isso queira dizer, desde do questionamento dessa municipalização absoluta para municípios muito pequenos, que não têm condições técnicas para se fazer escala, para se dar escala de gestão, para se dar condições de que os nossos distritos sanitários sejam com uma escala de pelo menos 200, 250 mil habitantes, para a gente poder consolidar um sistema mais robusto, até a questão da cobertura de saúde da família, que hoje sofre por um número X de equipes e um número Y de cobertura, não bate. Nós precisamos trabalhar intensamente a questão de como registrar todos esses movimentos, quer dizer, como informatizar, como trazer essa informação de forma transparente, pública, no que diz respeito à luta das pessoas, ao trânsito das pessoas, ao ir e vir das pessoas entre as cidades. O sistema não pode ser estático e partir somente do que a gente pode ofertar, mas nós precisamos reconhecer qual é a demanda e inverter um pouco a linha de raciocínio para poder entender a demanda, para poder organizar o sistema e não dizer para as pessoas a oferta é essa, se adequem ao sistema. Então, para nós podermos consolidar isso tudo, nós vamos fazer um grande trabalho de coletar essas informações, sistematizá-las, para começar depois a fase de planejamento, ampla discussão e execução. É um ciclo de governo que está se iniciando, um governo que chega com condições de propor, democraticamente eleito, a democracia brasileira dando uma demonstração muito forte de saúde. Vi que a pauta ou o tema da conferência é democracia e saúde. Acho que estamos vivendo um momento absolutamente fantástico da democracia, porque o povo expressou de uma maneira muito intensa a sua opinião sobre tudo que se deu no país nos últimos anos e está preparado e maduro para fazer um bom debate do que virá para os próximos 4 anos e como as coisas vão se dar. É um governo com muita vontade de acertar em saúde, reconhece a dificuldade, a complexidade. Não somos uma ilha, há uma crise econômica absurda dentro do país. As contas públicas foram completamente massacradas e nós não somos uma ilha imune a isso. Foram 3 anos consecutivos de PIB negativo, durante os 100 anos de medida, nunca houve na história do país PIB negativo de tamanha intensidade, é uma das maiores depressões econômicas. Isso jogou milhares de pessoas que tinham alguma proteção para a linha da miséria. Inúmeras pessoas que tinham emprego foram para a classe do desemprego.
Os programas sociais foram todos estressados ao limite das suas capacidades. Um país que vai ter que se olhar no espelho, se questionar se os seus caminhos, se as suas escolhas estão no caminho certo, se são essas, e se são essas, qual vai ser o custo que a gente vai pagar. Então, eu desejo a todos vocês que tomaram posse nessa nova composição, primeiro cumprimentar pela... Parece que houve uma convergência em torno do nome do Fernando, que aumenta muito a tua responsabilidade, porque é agora ali cobrado e jogado a você toda a expectativa de todos os partícipes. Está aqui nosso ex-presidente, que construímos muito juntos, né? Ele teve uma relação muito forte com o Congresso Nacional, e eu espero que o Conselho Nacional de Saúde tenha o seu protagonismo, a sua intensidade preservada, para que a gente possa construir junto. Não há nenhum espaço dentro do SUS que me seja alheio, não há nada dentro do SUS que eu não tenha experimentado no âmbito do município, e é no município onde tudo acontece. Eu sou um municipalista, eu tenho pelos secretários municipais um apreço extremamente grande, porque ele não tem para onde ir a não ser dialogar sobre essa crise com as suas respectivas comunidades, e é em cima deles que a gente vem tentando construir aí uma boa parceria. Vocês todos são partícipes, o nosso sistema é um sistema dinâmico, é um sistema em construção, nem tudo o que a gente quer a gente vai conseguir, haverá frustração, haverá momentos de desânimo, mas tenho certeza que se nós entendermos que o princípio da equidade, que é onde a gente pode partir, que seja o nosso grande ponto de convergência, vai ser através do princípio da equidade que a gente vai tomar muitas ações para ver se a gente consegue diminuir as desigualdades com muita racionalidade, com muita intensidade na tomada das nossas decisões. Nas tripartites, com o CONAS, com o CONASEMES, nós já fizemos uma primeira reunião para organizarmos essa pauta, que seja ela bem preparada, muito dinâmica, que o ritmo das discussões seja sempre objetivo, que seja intenso, mas que seja objetivo. A gente às vezes se perde no movimento conselhal pela pluralidade e pelas diferentes visões que cada um tem do sistema. Às vezes a gente demora muito para tomar algumas decisões que sejam objetivas, que levem em consideração aqueles que vocês queiram e devem escutar. Todos os secretários nacionais e o ministro estão à disposição para eventuais esclarecimentos e estarão presentes nesses debates. Espero que a gente consiga ter uma relação produtiva, para que a gente não tenha que, por conta de uma relação que não surge frutos, você não insistir nessa relação, deixá-la num banho-maria. Eu gostaria muito que essa construção fosse coletiva, com todo mundo muito maduro, sabendo, entendendo o tamanho da crise, entendendo esse país e entendendo aquilo que a gente pode defender e aquilo que a gente tem que avançar. No mais, é desejar a todos vocês um bom trabalho, um bom início de ano. Contem com o ministro da Saúde para fazer as interlocuções que eu sei que cada um de vocês tem e tem agenda para fazer. Desejo a todos vocês bom trabalho, uma boa preparação para a Conferência Nacional de Saúde, que nós possamos fazê-la dentro de uma racionalidade, inclusive de gastos, que vocês são corresponsáveis por esses gastos, já que no Ministério da Saúde toda e qualquer economia gerada, ela está sendo direcionada para a atenção básica, para ver, porque é ali que a gente precisa de mais recursos. Então, todos os nossos esforços, quando vocês eventualmente entenderem que estão fazendo um esforço, o recurso vai para a atenção básica brasileira. Parabéns, presidente Fernando Pigato. Não sei se é a primeira vez que o Fórum dos
dos usuários indica o presidente? Não, já tivemos. CONTAG, socorro. Mas, enfim, fica aqui meu cumprimento através da sua assunção ao cargo de presidente a todos os usuários do SUS, que, afinal de contas, a eles é que devemos prestar toda a nossa energia, todo o nosso trabalho. Eu fico muito feliz de que a presidência do Conselho Nacional de Saúde seja ocupada logo no início dos meus trabalhos à frente do Ministério por alguém oriundo do Fórum dos Usuários de Saúde, que é a eles que a gente tem que trabalhar. Parabéns a todos que assumiram. O Ministério da Saúde está à disposição de cada um de vocês. Obrigado, ministro. A gente aqui tem uma dinâmica de trabalho. O senhor tem até o meio-dia para ficar conosco. E são 11h15, pelo que eu... É isso? 11h15? 11, tá. E a gente, normalmente, normalmente a gente pede que as pessoas que queiram falar levantem os seus prismas. A partir das pessoas que levantarem os prismas, fora aquele que caiu. Aquele que caiu, pessoal, alguém junta lá, fica tranquilo que alguém vai juntar ele aí. Aí a gente faz quantas pessoas se inscreveram, a gente reserva o tempo final para quem é nosso convidado fazer a fala final. Então eu gostaria de reservar, porque com certeza vários prismas estão levantando, com certeza, mesmo que a gente lhe desse 2 ou 3 horas, o senhor não conseguiria responder a todas as questões que vão ser levantadas aqui, mas como eu já tinha antes comunicado que a gente quer que faça desse momento outros momentos que o senhor virá conversar conosco e a sua equipe, então essas perguntas, mesmo as que não forem respondidas hoje, poderão ser respondidas em outros momentos. E dizer que a gente vai então reservar 15 minutos para o senhor fazer a sua fala, para tentar, inclusive, pontuar uma ou outra questão que for levantada, que o senhor considere de destaque hoje. Só no final de todas as colocações. Isso, 15 minutos, pode ser? Então vamos que o tempo usa. Isso, a gente tem meia hora. Eu gostaria que o pessoal da assessoria contasse quantos prismas tem levantados. Porque a partir dos prismas levantados, nós vamos dividir 30 minutos e tem um cronômetro ali, ministro. Aquele cronômetro ali foi uma inovação da última gestão aqui da mesa do Conselho, através do conselheiro Mussolini, que é o representante aqui dos prestadores de serviço de saúde, aquele cidadão ali, não sei se o senhor conhece, e ele trouxe para nós esse presente preocupado com o tempo. O tempo está rolando, presidente. O pessoal quer fazer... Nós vamos contar, nós estamos esperando eles contarem quantas pessoas têm inscrito. Quantas pessoas têm inscrito, eles têm que me dizer para fazer o cálculo. Ué, levanta a mão quem for o primeiro inscrito. Não, a gente faz primeiro... Não, já vai, enquanto o outro vai contando, pessoal? O primeiro inscrito já vai falando. O pessoal contou aí? Todo mundo acha que é o primeiro, então aí não vai ter jeito, vai ter que contar mesmo. Nós vamos fazer na ordem aqui. Quantos? 17. Pessoal, é o seguinte, ó, 30 por 17 dá 1 minuto e meio. Nós vamos... 2 minutos não vai dar. Nós vamos dar 1 minuto, pessoal, nós vamos dar 1 minuto com tolerância de 30 segundos. Certo? Então a pessoa tem que dizer o nome, a entidade que representa e fazer a sua fala e o cronômetro ali, que é tu que vai construir. Quem vai... 1 minuto e 30, bota ali, por favor. E a gente vai fazer pela ordem aqui, ó. Um desse lado. Tá bom, então nós vamos fazer pela volta aqui, ó. A partir da Cleo. Para aí, só espera o bichinho lá que... Vamos lá. Bem rapidinho, né? Assim, já pode começar, né? Então, bom dia a todos e todas, né? Os conselheiros, né? Os internautas e especialmente aqui o nosso ministro. É uma grande satisfação, né? A emoção que eu tenho de estar falando agora, o senhor na condição de ministro. Eu quero saudar profundamente, especialmente porque o senhor vai guiar para guiar esses 4 anos, né? Guiar esses 4 anos. E eu sei que serão muitos desafios, né? Que tem a saúde no nosso país. Mas tenho a convicção e o conhecimento da sua sensibilidade, já demonstrada, inclusive neste pleno, né, por ocasião da pauta da doença celíaca, que o senhor esteve aqui conosco, e na ocasião, enquanto deputado,
que guiará de forma correta, reta, né, para a promoção da saúde, através dos programas, projetos que resguardem, né, todo o cidadão brasileiro. Eu, particularmente, tive a demonstração dessa sua sensibilidade quando nos acolheu e tomou como luta própria, né, a criação do Dia do Celíaco e da Política Nacional de Atenção à Pessoa com Doença Celíaca, em maio, né, próximo, com a criação desses 2 itens, que eu tenho certeza que não será só um sonho, né, que ainda, concluindo, perdão, que a gratidão ainda é maior pela esperança, né, que isso irá se concretizar através da sua pessoa. Meu muito obrigada e eu tenho certeza do seu êxito. Sucesso, né, Deus, né, o abençoe e nos guie nessa jornada. Obrigada. Obrigado, Cléo. Marisa. Marisa Furia Silva. Associação Brasileira de Autismo. Eu tenho um filho com autismo que tem 41 anos, é o terceiro de 4 filhos. Milito nessa área há 35 anos, em defesa do Sistema Único de Saúde. Hoje, o transtorno do espectro do autista, o senhor já deve saber, ele é pessoa com deficiência, então nós precisamos muito da ajuda, que se não corte de despesas nessa área de patologias e deficiências, ministro, porque nós precisamos muito de desenvolver o atendimento nessa área. A população está muito desassistida, principalmente na área de autismo. Hoje já está se diagnosticando mais rapidamente, mas ainda é falho, os diagnósticos são demorados. Eu falo que isso não pode mais acontecer. Minha empregada já diagnosticou 2 e ela conheceu o Renato adulto. Então, tem que ter uma educação permanente para que tenha diagnóstico precoce, para que tenha um atendimento com as metodologias atuais nessa população. Então, a gente precisa muito do apoio do Ministério da Saúde para o atendimento dessa população, que deve ser em torno de 3 milhões de pessoas no nosso país. Muito obrigada, ministro. Eu queria parabenizá-lo também, e a gente tem muita esperança nesse governo. Altamira. Tu não levantou, desculpa. Mas, e Albanir, desculpa. Desculpa, Albanir. Bom dia a todos e todas. Bom dia, ministro. Eu sou Albanir Pereira Santana, represento a Federação Nacional das APAES, onde congregam aí mais de 2.000 instituições no país, e que quero parabenizá-lo pela criação da Secretaria da Atenção Básica, principalmente porque a filosofia do SUS é exatamente essa, começar pela porta de entrada e não pela via terceira, segunda, né? É a atenção básica. E como ex-membro do CONAS, do qual participei para a discussão da primeira NOB, né? Então, queria parabenizá-lo por isso e dizer que vamos encaminhar ao Ministério uma proposta, né, para a atenção básica, que é da prevenção. E isso nós não temos o tempo agora para falar, mas encaminharemos isso ao Ministério. Parabéns pela criação da Secretaria. Obrigado, Altamir. Albanir, desculpa. Pode baixar o prisma depois que falar, Albanir. Daí a gente vai... Moisés. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhor ministro. Moisés Toniolo, representando a Articulação Nacional de Luta contra a AIDS, a ANAIDS, aqui no Conselho, e agora membro também da mesa diretora. Nós saudamos e cumprimentamos o senhor por essa sua visita aqui ao Conselho Nacional, né, diante da importância de discutirmos os rumos que a saúde tomará nos próximos anos nesse país. Queremos sinalizar que, apesar das mudanças que já ocorreram, foi muito bem acolhido o fato de que no departamento de ST/AIDS se manteve pessoas de questão técnica que a gente reconhece, que são pessoas, né, da área da saúde. A gente viu com muito bons olhos nisso e queremos continuar no diálogo construtivo que o movimento de AIDS tem ao longo de mais de 30 anos, né, de história, para fazermos com que o Brasil não deixe de ser referência no tratamento
do HIV/AIDS, das IST e também das hepatites virais, fazendo com que a gente possa não perder o rumo da dignidade humana que se conquistou, não só com o tratamento, mas também no campo da prevenção às IST/AIDS, onde a gente luta com populações historicamente discriminadas. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Moisés. Agora é Iaço Tuca. Bom dia, senhor ministro. E sou Trucá, sou do povo Trucá, em Pernambuco. Desculpa, pedi para me dizer o nome. A APOIME, Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. E, senhor ministro, nós já tivemos uma reunião com o senhor. Agradeço muito o senhor ter nos recebido, mas tem nos pegado de surpresa. Fala do senhor quando diz que vai municipalizar parte da saúde indígena. Isso para a gente é um retrocesso, porque a saúde indígena é uma conquista dos povos indígenas. Quando o senhor fala que o SASI-SUS é um sistema paralelo, não é. O SASI-SUS ele chega fortalecendo o SUS aonde os municípios não podem chegar, onde o Estado não pode chegar. E a gente quer continuar discutindo a saúde indígena, mas de cabeça erguida juntamente com o senhor. Uma das questões que impede os nossos indicadores é a indicação dos partidos políticos, onde coloca coordenadores distritais junto para administrar a saúde indígena, pessoas que não têm perfil e que não têm compromisso com saúde pública. Então, o que nós queremos, de fato, é discutir esses gargalos e fazer com que o SASI-SUS realmente seja fortalecido e a CESAI mantenha-se de pé. Obrigado. Arthur. Bom dia, ministro. Saudar sua participação no Conselho. Arthur, representante do MORHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Sou voluntário desse movimento há 35 anos. E o movimento é historicamente de defesa do Sistema Único de Saúde. Lembrar a importância e agradecer o vídeo que você gravou sobre a hanseníase, mas a importância da gente manter a hanseníase no foco da atenção, né? A gente viu que ela perdeu bastante o foco ao se unir com outras doenças negligenciadas. É importante que a gente trabalhe nesta visibilidade da hanseníase, né? Nessa doença que não é só negligenciada, mas ela é midiaticamente negligenciada. E o Brasil aí como o primeiro lugar do mundo em incidência da doença e segundo em número absoluto de casos. Tivemos já a oportunidade de conversar bastante com o CONAS a respeito dos gargalos que a gente tem, principalmente na reabilitação da doença e na identificação dos casos. Antes de mais nada, também manifestar nesse sentido do foco necessário nas invisibilidades, nas vulnerabilidades, nas populações negligenciadas, manifestar o apoio do MORHAN também na luta dos parentes indígenas. Obrigado, ministro, pela sua participação. Obrigado, Arthur. Luiz Aníbal. Alô. Bom dia, senhor ministro. Meu nome é Aníbal Machado, represento a nova Central Sindical dos Trabalhadores aqui no Conselho Nacional. Sou de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, num município de 80 mil habitantes, e quero pedir ao senhor que nos informe algumas coisas sobre o Mais Médicos. Estamos enfrentando grande dificuldade para atender os nossos usuários do país inteiro. Eu sou usuário, ministro. E também, se o senhor já tem alguma coisa para falar sobre a tabela do SUS, o que tem para melhorar a situação de valores. Também, ministro, por ser sindicalista e por ser um trabalhador, queremos solicitar ao senhor que seja fortalecida e refortalecida a questão da saúde do trabalhador. Olha o que nós passamos, esse crime, essa grande tragédia, e os trabalhadores nossos, quantos trabalhadores morreram nessas minas? 30 segundos. Fortalecer a área das pesquisas, senhores, na área da saúde. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Aníbal. O Erivelto é novo conselheiro, levantou o prisma depois, mas é importante que a gente depois se atente nas outras reuniões. Erivelto. O Vira, eu sou segundo suplente. Acho que esqueceram de anotar, mas estava levantado. Senhor ministro, é uma satisfação estar com o senhor novamente. E a minha fala também
é relacionada à questão da propagada já municipalização de parte da saúde indígena. E dizer para o senhor que hoje nós estamos em mobilização nacional contra o desmonte da política indigenista nacional, desmonte, retirada da demarcação de terras da FUNAI, transferência dela do Ministério da Justiça para o da Mulher, e dizer para o senhor que de norte a sul e de leste a oeste, o povo indígena brasileiro é contra qualquer municipalização da saúde indígena. Nós já experimentamos esse modelo no tempo da FUNASA e ele não deu certo. Nós nos lembramos dos nossos parentes que padeceram naquele tempo e dos que morreram. Então, nós estamos aqui para manifestar o nosso apoio ao senhor, a nossa disposição em seguir no diálogo. Temos a 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena esse ano, um espaço amplo de debate em que essa questão pode ser discutida, e pedir também ao senhor encarecidamente que o senhor mantenha o compromisso assumido conosco de que nenhuma medida será tomada sem amplo debate com o nosso povo. Obrigado. Do Erivelto, José Felipe. Bom dia a todos. Bom dia, senhor ministro, internautas. Eu sou Felipe Santos, Articulação Brasileira de Gays, ArtGays, neste momento representando 22 milhões de população LGBT brasileira. Senhor ministro, no dia 29 de janeiro de 2004, o Ministério da Saúde lançava a campanha Travesti Respeito. De lá para cá, essa população vem acumulando grandes conquistas. Em 2004, também o Ministério da Saúde instituiu o Comitê da Saúde Integral da população LGBT por meio da portaria 2227. Em 2011, foi instituída a Política Nacional da Saúde Integral da população LGBT. Gostaria de saber do senhor qual o seu compromisso dentro da promoção da equidade para fortalecer e aprimorar esta política da população, que, segundo dados do Ministério da Saúde, até 2017, 1.424 travestis, 7.848 mulheres trans e 2.229 homens transexuais foram assassinados no Brasil. Gostaria que Vossa Excelência, se não puder responder nesse momento, mas respondesse não para mim, nem para esse colegiado, mas para a população brasileira. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Só para fazer aqui um registro, que antes quem falou foi o William, que é suplente do Erivelto. Tá? Então, desculpa que chegou aqui. Tá? Então, William, muito obrigado. E antes da fala do Felipe. Obrigado, Felipe. Agora, Sueli Barros. Gostaria de cumprimentar respeitosamente o ministro e a sua equipe e falar da importância de que o Ministério... Pode dizer o nome e a entidade. Ah, desculpe. É Sueli Barros, eu represento a comunidade científica aqui, a Rede Unida. E gostaria de falar, então, da importância do Ministério da Saúde reafirmar o Conselho Nacional de Saúde como um espaço institucionalizado de controle social, com poder deliberativo sobre as políticas de saúde que consolidem o SUS como uma política pública, universal, democrática e que tenha um financiamento justo e adequado. Portanto, eu gostaria de aqui fazer um apelo para o ministro e sua equipe para que se juntasse a nós na luta pela revogação da EC 95, que congela os gastos, os investimentos na saúde. E o segundo pedido é para que reforçasse a participação do Ministério e o apoio do Ministério com a realização da 16ª Conferência Nacional de Saúde como um evento político importante na defesa do SUS e na defesa da democracia. E, por fim, gostaria de perguntar para o ministro qual a posição na reorganização do Ministério da Saúde, qual o papel dos estados, dos escritórios do Ministério da Saúde em cada um dos núcleos estaduais, qual o papel nessa nova estrutura. Muito obrigada. Obrigado, Sueli. Ruth Cavalcante. Sempre lembrar de falar um pouco mais longe do microfone. A gente tem uns microfones aqui que não funcionam, mas às vezes é a pessoa que fala muito perto. Então, a Ruth, é o nome e entidade. Eu sou Ruth Guilherme, sou da Associação Brasileira de Nutrição. E eu gostaria de saber, sim, levando em consideração principalmente
a realidade epidemiológica em relação à obesidade, né, que é um grave problema de saúde pública, que detona, inclusive, com outras doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes e hipertensão. Qual a visão da sua gestão sobre a execução da Política Nacional de Saúde no SUS, Política Nacional de Alimentação e Nutrição no SUS? Obrigada. Obrigado, Ruth. Joana. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Saúde. Só um pouquinho, Joana, que tem que recomeçar, tá? Desculpa aí. Vai. Bom dia a todos, saúdo carinhosamente todos e todas do Conselho. E, ministro, parabéns pela nomeação do cargo. Meu nome é Joana, eu sou presidente da Federação Nacional dos Odontologistas. Hoje, a gente discute com muita preocupação uma portaria que foi publicada no dia 10 de janeiro agora, a portaria 18, que trata diferente as equipes de saúde da família, onde a odontologia, os cirurgiões dentistas e a equipe auxiliar continua com as 40 horas, que é do Sistema Único de Saúde, e as equipes formadas por enfermeiros e médicos tiveram suas cargas horárias flexibilizadas, que poderão ser formadas por 3 profissionais de 10 ou 20 horas. A gente encaminhou ao ministro um ofício solicitando uma audiência com as entidades de odontologia. A gente quer contribuir com a política de saúde bucal no Brasil para garantir realmente o acesso que toda a população brasileira tem direito. Obrigado, Joana. Solimar. Meu nome é Solimar Mendes, represento aqui o Sindicato dos Servidores do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, no âmbito federal, estadual e municipal. Queria parabenizar o ministro pela sua gestão, pela sua nomeação, e cumprimentar por estar aqui neste plenário, e colocar uma situação assim, de como fortalecer a auditoria do SUS. A gente, no âmbito federal, tem o DENASUS, já de uma forma que estava errado na estrutura, onde o DENASUS está na SEGEP, as sessões de auditoria que ficam nos núcleos estaduais ficam na Secretaria Executiva, uma forma totalmente complicada de administrar, as sessões de auditoria sem qualquer condições de encaminhamento ou de sequência natural de uma hierarquia. E há várias recomendações que o DENASUS, a auditoria, ela seja um órgão de assessoramento do Ministério da Saúde com o ministro, que fique no próprio gabinete, recomendações do TCU. E a gente queria saber como vai ficar em relação agora a essa questão da estrutura, com a perspectiva da extinção da SEGEP, o Departamento de Auditoria do SUS e as sessões, e também a questão do Sistema Nacional de Auditoria de Estado e Município, como a gente pode vir conjuntamente a fortalecer, por ser uma lei só do Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Obrigado, Solimar. Jupiara. Bom dia a todas e a todos. Meu nome dela? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Jupiara Castro. Eu represento a Fazubra Sindical aqui no Conselho Nacional de Saúde. O que é Fazubra Sindical? Bom dia, seu ministro. Não, obrigado. Eu estou aqui querendo apresentar a seguinte coisa. Espero que nós consigamos fazer isso ao longo do mandato do ministro. O ministro é um conselheiro nacional de saúde. Ele compõe este pleno. Então, eu acho que os debates que vamos poder fazer com o ministro ao longo do seu mandato. Eu queria, ministro, falar algumas questões que eu acho que é de fundamental relevância para a sociedade brasileira.
a gente tem tido uma política que vai à contramão da história. Né? O Sistema Único de Saúde, ele precisa ter a sua garantia da sua elaboração. Ele precisa ser universal, equânime e precisa ter os recursos para poder sustentá-los adequadamente. Nós estamos com um problema de desmoronamento e nós temos o serviço de saúde pública atendendo aquela população. Nós temos neste país milhares e milhares de pessoas que com seus impostos contribuem com o Sistema Único de Saúde. Eu gostaria de fazer esse debate com o ministro, porque a gente precisa de presteza nas nossas ações, mas precisamos saber qual é a política que realmente vai respaldar o Sistema Único de Saúde na forma dele público, gratuito, de qualidade universal para todos os brasileiros. Obrigado, Jupiara. Simone. Bom dia, Simone Leite, da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde. A gente tem muita coisa para conversar, mas em um minuto eu vou expressar aqui o que a gente espera do Ministério da Saúde, né, da nova gestão. A gente tem que fortalecer o controle social, né? Esse Conselho de Saúde precisa ser fortalecido. A outra questão que a gente nos preocupa hoje, eu queria saber do ministro, como é que vai ficar a SEGEP, onde está o setor que trabalha com a sociedade civil, onde estava funcionando o Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde, que é um comitê que funciona desde 2003 e que nunca mais se reuniu na gestão passada, né? E agora a gente espera saber onde é que vai ficar esse comitê, onde é que a Educação Popular em Saúde vai poder implementar uma política onde, na gestão passada, fizemos um curso de Educação Popular em Saúde em 17 municípios, e a gente precisa saber onde, né, e se vai continuar esse curso, que ajudou muito a fortalecer o SUS. E estamos organizando o 2º Congresso de Práticas Integrativas. Aproveito para agradecer a sua ajuda enquanto deputado federal, né, no fortalecimento dessas 29 práticas, que vai ser em Sergipe, em novembro, né, de 15 a 17 de novembro, o 2º Congresso Nacional de Práticas Integrativas e também o 4º Nordestino. Obrigado, E, por último, queria também apoiar a luta dos indígenas, que a gente acredita que essa descentralização sem discussão, a gente não vai fortalecer a assistência indígena. Obrigada. Elizabeth. Bom dia, aqui é Wilson Hiroshi, eu sou Opa, suplente da Elizabeth. Quem é agora? Não, é Elizabeth, a gente desculpa, vai dividir o tempo. Vamos suplente, tá bem, Obrigado. tá certo. Então... bom, quero desejar as boas-vindas ao ministro, dizer da satisfação de estar novamente nessa relação aqui. Eu fui conselheiro municipal de saúde quando ele era Fomos secretário. conselheiros juntos. Exatamente, lá em Campo Grande. Desejar o sucesso, tenho certeza que se você tiver a mesma atitude que teve na Secretaria Municipal, o sucesso aqui será garantido, inclusive na relação com o controle social. Só objetivamente, rapidamente, perguntar se já está ocorrendo alguma discussão sobre o plano de carreira no SUS, especialmente para a atenção básica dos municípios. Muito obrigado. Agora a Elizabeth. Obrigado, Wilson. Carmen. Desculpa. Poxa, vocês me enganaram agora. Bom dia, ministro. Eu sou Elizabeth, do Conselho Federal de Enfermagem. Boas-vindas. E são duas questões rapidamente, né? Porque a gente aqui defende o direito à saúde. Como é que está sendo pensado a questão da resolução, ou pelo menos um melhor encaminhamento das relações conflituosas de trabalho, né, no Sistema Único de Saúde, nos municípios? E dizer também aqui, né, que nós o apoiaremos, é claro, nas questões de universalização da saúde, porque a responsabilidade sociossanitária dos sistemas municipais ainda é nublado, né? Apesar de todo o caminho que já percorremos
para dizer que o nosso país não pode viver sem o SUS. Então, iniciativas de SUS popular, mercado de saúde, privado, fortemente dentro do SUS, é uma questão a preocupar. Obrigado. Carmen. Bom dia, senhor ministro. Bom dia, conselheiros. Eu sou Carmen Pancararu, represento aqui os trabalhadores da saúde indígena e gostaria de falar da nossa expectativa, senhor ministro. A expectativa dos povos indígenas, dos trabalhadores da saúde indígena, é que o novo governo possa fortalecer o subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas por meio da CESAI, que a CESAI continue fortalecida, que os 34 distritos sanitários especiais indígenas continuem fazendo o importante papel de promover a saúde dos povos indígenas, que está funcionando. E aonde está se ganhando, não se mexe. A nossa expectativa aqui, senhor ministro, é que a saúde indígena ela possa estar articulada com os municípios, articulada com a atenção básica, mas sendo consideradas as especificidades dos povos indígenas. A saúde indígena não pode ser esfacelada. Nós temos uma lei e foi a nossa maior conquista. Nós estamos unidos, mobilizados em todo o país em defesa da saúde indígena e dizendo não à municipalização ou qualquer tipo de ação que venha esfacelar o subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas. Obrigada. Obrigado. Tinha um prisma levantado do teu lado aí, que foi depois, mas a gente, como é conselheiro novo, então a gente está começando, como é que o senhor faz o favor de falar, se identificar e vamos em frente. Meu nome é Antônio Magno Borba, represento a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Serviços. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao ministro nessa nova etapa de gestão que ele vai enfrentar e parabenizar pelo direcionamento das ações a serviço da municipalização da atenção básica. Mas só gostaria de que ele falasse um pouco do financiamento que ele tem para essas ações, porque nós temos como grande problema. São 25 anos que não se aumenta nada na tabela SUS, principalmente nas ações desenvolvidas pela ação básica, pela atenção básica. Isso reflete do desabastecimento assistencial em todos os municípios, ninguém investe mais nada por conta desse recurso. E sabemos que qualquer aumento dá um impacto muito grande no orçamento geral do Ministério. Se ele tem algum trunfo na mão para refazer esse dinheiro chegar na atenção básica forte. Muito obrigado, Antônio. Luiz Carlos. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Luiz Medeiros. Não estou escutando nada. Qual é o nome dele? Bom dia a todos e a todas. Eu sou Luiz Medeiros, representante da FENAD, Federação Nacional das Associações de Diabetes. Cumprimentar o ministro, portanto, ministro, represento hoje aqui diretamente 20 milhões de brasileiros e brasileiras portadores de diabetes. E aí dizer que comungo com a sua ideia no sentido de fortalecer as unidades básicas de saúde. Porque eu acho que é lá mesmo que o povo sofre, em especial os municípios têm sofrido muito com a situação da não assistência adequada nas unidades básicas de saúde. Quando o ministro faz essa fala, eu também quero perguntar, e aí não defendendo esta ou aquela bandeira, mas na situação da diabetes, que a gente vê, é conhecido por todos, que a grande maioria dos tratamentos feitos nas unidades básicas de diabetes, para diabético, não consegue controlar essa patologia. Patologia essa que mata a cada 6 segundos uma pessoa. Essa a situação que eu queria colocar para o ministro. Colocar também que só no ano de 2017 foi amputado 55 mil diabéticos, portadores de diabetes. Também, ministro, solicitar aqui uma pergunta, enquanto representante, o que o ministro tem enquanto ministério, para fortalecer não só a situação do diabetes, mas se com mais recurso ou com melhor assistência, as unidades básicas de saúde. Era esse o meu questionamento, ministro. E parabenizá-lo, porque, só concluindo, dizendo que agora nós temos um ministro, porque, portanto, os demais nós só tínhamos ministro tampão. Então, a gente quer acreditar que daqui para frente a gente conseguimos um diálogo melhor
e uma saúde mais eficaz. Obrigado, Luiz Medeiros. Lenir. Bem, bom dia, ministro. Tá funcionando? Tá, né? Bom dia, ministro. É uma satisfação enorme ter o senhor aí com a gente, dar boas-vindas também e também mostrar a satisfação de o senhor ser um municipalista e estar priorizando a questão da atenção básica. O senhor é o ministro da maior política pública brasileira, né, e a mais complexa, porque ela trata de 3 áreas, né? Ela é regulatória, ela é protetiva, ela é assistencial e tem um sistema de funcionamento, o mais complexo também, que é o sistema interfederativo, por unir os 3 entes da federação num único sistema de saúde. Eu acho que o grande papel aqui do Ministério, do Conselho Nacional de Saúde é trazer a visão e a realidade, o mundo real, como as políticas públicas do Ministério acabam atuando na vida real das pessoas, nas necessidades das pessoas. E acho que a gente precisa fazer isso, né? Que a pessoa com deficiência, AIDS, celíaco e tudo o que foi falado, e precisamos fazer isso de modo crítico, mas respeitoso, com harmonia, porque o que nós precisamos é que todo mundo aqui junto consiga ter um sistema de saúde que atenda às necessidades de saúde das pessoas. Era isso. Obrigado, Lenir. Eduardo. Bom dia, senhor ministro. Gostaria de agradecer a presença de Vossa Excelência nesse espaço democrático, né, onde tem vários segmentos, e desejar que Deus o abençoe no seu trabalho, porque o Brasil, nesse momento, a saúde brasileira precisa muito de Vossa Excelência, e parabenizar também pelo fortalecimento da atenção básica de saúde, tendo em vista que a situação do câncer, eu represento a ABRALE, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e a atenção básica é muito importante no diagnóstico precoce. Aproveitar também de antemão para convidar Vossa Excelência para o nosso 6º Congresso, Todos Juntos contra o Câncer, na cidade de São Paulo, no WTC, né, para a abertura, né, do Congresso, que vai ser 25 e 27 de setembro, e eu acho de suma importância a presença de Vossa Excelência, tendo em vista que, segundo estimativas, o câncer em 2025 será a maior causa de morte no Brasil, né? E, para encerrar, se Vossa Excelência me permitir, depois eu vou deixar o nosso material institucional para que o senhor conheça um pouco mais o nosso trabalho. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Obrigado, Eduardo. Eri Medeiros. Alô. Bom dia a todos os conselheiros, aos novos conselheiros, boas-vindas em nome do CONASENS, em nome da nossa diretoria. Queria cumprimentar a mesa, nosso presidente, o ministro. Meu nome é José Eri de Medeiros, eu represento o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS. Queria manifestar a todos vocês, conselheiros e a mesa, cumprimentando e manifestando a nossa satisfação pela equipe atual do Ministério da Saúde, em que é composta por profissionais comprometidos com o SUS, conhecedores do SUS, como, por exemplo, o Gabardo. Se fala muito que ele foi presidente do CONAS, ministro, mas ele foi secretário municipal de Santa Rosa com Osmar Terra. Então não é só... Então... 30 segundos. Ali, não, secretário estadual todo mundo fala, mas ninguém fala que ele foi secretário municipal de saúde também conosco lá no Rio Grande do Sul. Foi até pediatra um dia. Foi até pediatra um dia lá em 1800 e pouco, lá, 1980. Ministro e demais, nós queremos manifestar o apoio a essa equipe. O CONASENS está junto com todos vocês para a construção
da política de atenção básica. É uma política, ministro. E, na realidade, tem que refletir na prioridade dos recursos orçamentários e financeiros. Historicamente, a atenção básica não passa de 25% a 30% do orçamento do Ministério dos últimos 30 anos. Então, se houver, com certeza, vai haver essa mudança, ela vai ter que passar pela discussão com a nossa... Nós temos uma comissão muito importante aqui que discute esse assunto. Está o André aqui, está o professor Fúncia. Então, está de parabéns. Nós estamos lutando, ministro, há mais de 20 anos para ter uma prioridade da atenção básica. E, para terminar, presidente, eu tenho que falar também do apoio, a manifestação concreta do Mauro e toda a nossa equipe em realização da 8ª mais 8, que é a 16ª conferência, em que vamos discutir ainda a ampliação da democracia do nosso país. Então, Conasens dá apoio integral e manifesta a equipe toda do Ministério o nosso apoio à realização da 16ª Conferência Nacional e desejamos sucesso para todos nós. Muito obrigado, Eri. Jurandir. Bom dia a todos. Eu queria saudar o ministro e a equipe aqui presente, dizendo da nossa satisfação em tê-lo nesse ministério. Ele sabe a nossa posição, a gente já tem uma convivência de algum, não vou dizer o tempo não, mas bem prolongada, e a gente sabe da capacidade de trabalho, da maneira como ele prioriza essa função de gestor do SUS, e sabemos que é uma oportunidade de avanço. Disso do privado, eu digo agora do público. A vinda dele, com a equipe que nomeou, para nós foi um bálsamo no sentido de expectativa que nós tínhamos do que viria para esse ministério. E aí o CONAS dá todo apoio, sabe da capacidade de trabalho que tem todos eles, e estamos prontos, aproveitando aqui as palavras do Eri, para dizer que saber que a atenção primária é uma prioridade, para nós é um alívio, porque ela não pode ser prioridade do discurso, tem que ser prioridade na prática. E agora ela vai tomar esse rumo, com certeza, bem mais dinâmico. Nos 30 segundos que falta, para dizer o seguinte, que das relações vão ser muito tranquilas e que nós tivemos já algumas reuniões com o ministro e dissemos de alguns pontos que são para nós relevantes. Um foi a importância da Conferência de Saúde e o outro, o papel da Conitec, que também tem que ser fortalecido. Os outros já foram ditos pelos companheiros. Portanto, a parabenizar o Conselho pela maturidade de discutir assuntos sérios com muito respeito e muita tranquilidade. Parabéns a todos. Muito obrigado, Jurandir. Então, de imediato, passo a palavra ao ministro. Só para dizer antes que nós temos muitas pessoas via YouTube enviando perguntas. Muitas pessoas. Nós faremos um apanhado dessas perguntas e encaminharemos ao senhor ministro, para que, posteriormente, ele possa, enfim, com a sua equipe, enviar respostas aos internautas que acompanham nós ao vivo pelo YouTube. Muito bem. Vamos voltar pela ordem, né? Aqui, Cléo, te achei. Bem, primeiro, agradecer as colocações, todas elas muito pertinentes. Da Cleonice sobre a questão do dia do celíaco e a tramitação, para ter certeza que ela está na agenda, a gente vai ter uma agenda muito positiva, não só na questão do celíaco, mas num debate que precisa ser feito sobre rotulagem, sobre informação, sobre democratização da informação, consequências. Às vezes a gente percebe pacientes em grandes centros urbanos, a mesma coisa serve para o autismo, mas a gente tem que lembrar que a gente tem doente celíaco na comunidade rural, nós temos crianças com autismo em diferentes espaços brasileiros, não sabemos a incidência. Quando a gente colocou aproximadamente 3 milhões de pessoas com autismo, até a tentativa de fazer o IBGE colocar no censo, porque o nosso cálculo de incidência ainda é muito frágil dentro do país para a gente poder gerar política. Eu fico muito à vontade quando a gente fala de autismo, isso está na fala da Marisa, na fala também do Albani sobre que são as APAES,
porque eu sou um ortopedista pediatra, isso eu sou. Eu estive deputado federal e eu estou ministro, mas eu sou um ortopedista pediatra, eu sou um médico de formação que continua trabalhando. Isso que me envolveu para poder ir até a política, para poder fazer o olhar dos meus pacientes, das mães dos meus pacientes. Eu tenho cirurgias em pacientes autistas, que são um desafio muito grande. A minha convivência das entidades todas aqui presentes, eu sou membro. Me parece que depois de tudo que vocês falaram aqui, o único que eu sou membro, portanto eu estou sob suspeição, eu sou sócio da APAI de 2 irmãos do Buriti, que é a menor APAI do meu estado, então é a única que eu sou sócio, então eu sou parte aqui do movimento apaiano, né? Então tenham todos aqueles que militam com as pessoas com deficiência, eu e Mara Gabrilli, e Eduardo Barbosa, e Rosinha da Defal, e Romário, enfim, nós tínhamos o grupo lá que nesses últimos 8 anos tensionou ao máximo para que a gente pudesse ter avanço na política das pessoas com deficiência. Espero que a gente consiga uma agenda melhor para a pessoa com deficiência, e não só no Ministério da Saúde, mas tenho feito uma agenda também em direção ao Ministério da Educação, ao Ministério da Cidadania. Nós temos aí muitos outros ministérios, assistência social, que a gente precisa trabalhar. O Moisés, a questão da AIDS, enfim, todo o nosso trabalho em não só manter, mas melhorar a performance do nosso programa, da PrEP, enfim, o que tiver, da gente poder trazer, o que tiver de novidade científica. Agora, científica, vamos pautar, né? Vamos pautar, a gente tem aí uma expectativa, a gente está numa torcida muito grande por notícias do mundo científico sobre o enfrentamento da AIDS. Eu sou da geração, eu estudava medicina no Rio de Janeiro, e a parte de doenças infecciosas a gente fazia no Hospital Gaffrey Guinle. O Gaffrey, no Rio de Janeiro, foi o primeiro hospital que foi habilitado, o único brasileiro, no início do tratamento medicamentoso, a dispensar a droga AZT. E um dos grandes ídolos da minha geração era o Cazuza. E o Cazuza ia ao Gaffrey, no SUS, para poder ter acesso a esse medicamento. O fato do Cazuza ter adoecido publicamente, não só ele, mas alguns ícones da minha geração, o Fred Mercury, enfim, e teve uma capa da Veja com o Cazuza, que foi uma capa histórica, né? Acho que todo mundo aqui a gente pode falar, não há sigilo, porque era uma pessoa pública, já teve filme e tudo. E o fato do Cazuza estar ali em público adoecendo serviu na minha geração muito mais do que qualquer campanha, do que qualquer coisa que possa ter sido dita. E a gravidade da doença. E o tempo passou, eu sou pai de 2 jovens rapazes, um tem 24 anos, já é um homem, está trabalhando já, o outro 21, mas enfim, de uma menina de 26. Eu vi a passagem deles pela adolescência, pela questão da descoberta, da sexualidade, e o tratamento, graças a Deus, evoluiu muito, e a visão que essa geração tem, que é um salto geracional. Eles já viram o Magic Jordan, né, que é o jogador de basquete norte-americano, Magic Johnson. Eu confundi eu misturei. Já pensou se tivesse um cara desse, Michael Jordan com Magic Johnson, fizesse um Magic Jordan? Cara, o cara ia ter 3 metros de altura, ia ser... Mas enfim, o Magic Johnson, eu sabia que estava errado, eu fiquei entre... Mas ele jogou uma Olimpíada com HIV positivo, mas com alta performance e tal. E isso daí, eles têm, essa nova geração tem relativizado. Eles talvez é algo que a gente precisa trabalhar, o pessoal da comunicação, porque nós não estamos conseguindo, a gente está fazendo campanha, a gente está falando, mas a gente não está conseguindo... a gente comunica,
pessoa sabe o que é, a pessoa tem. Nós vamos lançar agora a campanha da AIDS, todo ano se faz, 15 dias antes do carnaval, vamos lá, vamos fazer. Mas eu estou preocupado com... As pessoas se apropriam da informação, mas essa informação não desdobra em ação. Então tem alguma coisa aí que a gente vai ter que... Acho que isso em alguma escala acontece com hanseníase, menos, mas acontece com hanseníase. Foi falado aqui pelo pessoal do Movimento Travesti, mesma coisa. Você tem uma agenda, você tem uma comunicação, mas ela não desdobra. Fica um gap entre essas coisas. Isso é um fenômeno que a gente precisa discutir melhor. Não sei se é a linguagem, não sei se é o veículo, não sei aonde que isso se dá, isso aí a gente teria que discutir melhor. Ao Arthur, Mohan, hanseníase, eu gravei aquele vídeo, eu também tenho uma história do Hospital São Julião, que é um dos maiores hospitais, eu fiz muita cirurgia lá, minha esposa 30 anos, trabalha com hanseníase, a gente tem essa agenda muito forte. A campanha, a gente vai fazer a campanha da hanseníase de uma maneira que não vou fazer uma semana, eu vou fazer essa semana, mas depois eu vou dar 3 repiques durante o ano para ver se ela fica um pouco aí nas pessoas, mas algumas novidades científicas estão sendo discutidas sobre protocolos de tratamento. Uma das poucas pesquisas foi feita agora sobre a eventual possibilidade de tratamento por 6 meses. Não há consenso. Então, esse consenso ele tem que vir da ciência, ele não pode ser uma decisão política. Não tem nada, não tem um assunto. Pode ser de hanseníase, AIDS, tuberculose, o que for, que a ciência não tenha que ser a nossa pauta 01. Esse pessoal tem que falar, tem que ser a nossa guia. Não adianta ideologizar, partidarizar, trazer como bandeira, porque a ciência ela é danada de retirar o que era até ontem uma convicção absoluta de que tinha que ser assim. Vem alguém, olha e fala, rapaz, é para lá, e a gente fica com a bandeira na mão. Então, eu estou vendo com muita atenção os protocolos de hanseníase. Saiu essa semana agora questão de quimioprofilaxia, dose única para os contactantes, saiu numa revista americana, eu já recebi. Enfim, vem discussão científica forte aí para a gente fazer. Estou seguindo a ordem, é muita coisa. Aqui foi a Cleonice e tal. Tudo com comprovação científica. A gente não pode fazer nada no empirismo. É que, às vezes, você está fazendo uma coisa. Então, o tratamento da hanseníase, ela tem a Organização Mundial da Saúde, esse pessoal coloca lá, é assim, o protocolo é assim. Vem alguém e questiona e fala, ó, eu tenho uma outra visão e provo aqui com esse trabalho de que dá para fazer diferente, mais eficaz. O outro fala, tudo que vem novo, alguém olha e fala assim, na ciência, não, eu não concordo. Aí fica, concorda ou não concorda? Às vezes a gente tem que fazer um piloto, aumentar um pouco mais o número de casos, reforçar cientificamente, ó, temos segurança para propor isso. Aí quem está propondo acha que o Ministério está indo muito devagar e quem é contra acha que o Ministério está indo muito rápido. Então, isso se dá no campo da ciência. Ao Luiz Machado, da Nova Central Sindical, da informação sobre mais médicos. Bom, o programa, embora muitos aqui tenham sido enfáticos defensores, ele tinha problemas de princípios. Quando você erra no princípio, você vai errar sempre. Eu não sou engenheiro, mas o Isaac Newton falou que tem a lei da gravidade. Se não fizer viga aqui em cima, provavelmente vai cair na nossa cabeça, porque é um princípio que todo mundo tem que saber. E um dos princípios, todos aqui falaram de sustentabilidade, luta do trabalhador, de um tipo de trabalhador, esse trabalhador, ainda mais vindo da visão sindical, que eu respeito muito, gosto muito, esses trabalhadores que foram contratados do nosso país com outro país, primeiro que pessoas não são coisas, não se compra coisas, não se compra trabalhador. Porque se comprasse trabalhador, a gente voltaria para uma era da humanidade
em que as pessoas aprisionavam outras pessoas e vendiam outras pessoas. Então, pelo princípio do Pacto de Genebra, pelo princípio da dignidade humana, eu sempre me posicionei contra, porque um país não pode negociar com outro país pessoas. E esses que foram negociados como pessoas, como commodities, chegou uma hora que o país fornecedor falou, não quero mais vender commodity. Eles não tinham direito muito de ir e vir, porque suas famílias estavam lá. Ou volta, só que 2.000 resolveram se rebelar, resolveram escapar do que eles acham que era uma agressão a eles. Esses 2.000 trabalhadores estão numa situação profundamente lastimável, porque eles não têm o visto, eles não têm mais condição de voltar, eles estão dentro do país, eles não foram habilitados para trabalhar, eles não tinham autorização para trabalhar, eles tinham uma autorização do país contratante com o país contratado, e isso virou um problema. Hoje, no dia 31 de janeiro, os 8.500 cubanos que saíram por conta da decisão do país, do vendedor, o vendedor da commodity retirou a commodity, então esses 8.500, esses dos cubanos foram substituídos integralmente até hoje, através de médicos brasileiros que haviam sido deslocados, e só foi um realocamento, e nos médicos brasileiros formados no exterior lotaram as vagas. Mas isso não resolve, porque nós ainda temos um grave problema de distribuição, porque os médicos cubanos foram tratados nesses 6 anos por muitos prefeitos assim, me arruma 10 cubanos que eu demito 10 brasileiros, porque cada cubano é pago pela União. Então, se eu tiro 10 brasileiros e você me paga 10, se for 12.000 cada cubano, eu estou tirando 10 brasileiros, eu estou tirando 120.000 por mês, em um ano é 1.400.000, em 4 anos você está me dando 4.800.000. E os deputados, os senadores, através dos prefeitos, os prefeitos pediam cubanos para colocar, me arruma 10 cubanos, 5 cubanos, 50 cubanos. Os cubanos passaram a ser uma mercadoria, não eram mais pessoas, eram coisas que você pedia para poder diminuir o seu gasto em saúde. Nós temos cidades que chegaram a ter 100%. Aí você fala, qual é o país? Aonde que se justificaria os cubanos? Talvez no país profundo, lá na nossa, lá nas comunidades indígenas, lá nos DICEIs, não é isso? Lá precisava. Aí você pega cidades no sul do Brasil, não tenho nada contra, são cidades maravilhosas, mas eu tenho cidades com IDH altíssimo, todas as ruas pavimentadas, com faculdades de medicina dentro da cidade, sem área de exclusão, sem favela, a 1h30 da capital do Paraná, de Curitiba, com 100% da atenção básica. Quer dizer, e aí a cidade de difícil provimento não tem. A primeira cidade a ser escolhida pelos médicos quando os cubanos deixaram o país foi Brasília. Vocês acham que Brasília, o Distrito Federal, que tem o maior PIB do Brasil, o Brasil precisa contratar de Cuba para colocar médico em Brasília? Então tem uma distorção absoluta do programa. O programa tem agora vagas que não foram preenchidas do histórico do programa, mas ele vai ser devidamente analisado, auditado. É muito dinheiro, nós mandamos mais de 7,5 bilhões de reais do SUS para Cuba. E o interessante é que os indicadores da atenção básica, que a gente esperava que... Não era esse o discurso? Aí a sífilis explode, a mortalidade infantil no Brasil aumenta, a mortalidade materna aumenta, como é que se sustenta, né? Então, esse é um programa que a gente vai ter que rever. Tabela SUS, eu escutei 3 vezes as pessoas falando de tabela SUS. A tabela SUS, até nos debates todos que eu vou, a partir de, acho que foi 2002, 2003, passaram para outro tipo de lógica, passaram para uma lógica de contratualização, uma lógica de linhas de cuidado.
Acho que vocês devem ter escutado essa expressão várias vezes aqui. Linha de cuidado da urgência e emergência, linha de cuidado, colocavam normalmente os nomes, cegonha, enfim, a coisa vinha embalada na linha de cuidado. E essa linha de cuidado, como não ignorou a tabela, nós estamos no pior dos mundos, porque nós não sabemos o centro de custo de mais nada. Você tem numa cidade um parto normal feito no hospital A que custa 10 e no hospital B que custa 50. E você não sabe dizer qual dos dois partos e por que um custa 10 e outro custa 50. Por causa da linha de cuidado. Não, é que esse aqui tem a linha de cuidado A, B, C e D. E esse daqui só tem a A. Bom, mas o parto é parto nos dois. Como é que eu faço? Então, claramente nós temos um problema no contrato, na prestação de conta do contrato, na fiscalização do contrato e na auditoria do contrato. Essa linha de cuidado, hoje eu não consigo dizer se o sistema do Hospital A está subfinanciado ou se está financiado normal, porque eu não tenho centro de custo dessas unidades. E não tenho nada informatizado. Nada. O sistema de saúde brasileiro é uma colcha de retalhos com poucas caixinhas de informatização, nenhuma integrada. Então, se nesses 30 anos de SUS podem colocar na conta de todo mundo, de todos os ministérios, do Conselho Nacional, da tripartite, a nossa falência em propor um sistema de informatização e sistematização de informação. Ela não tem do celíaco, ela não tem do autista, ele não tem da APAE, o outro não tem do indígena, ninguém tem, só que é um voo no escuro. Então, esse vai ser uma política que quer a gente goste ou não goste, eu não gosto, eu já me aborreci muito na minha vida com ela, mas a gente vai ter que encarar. Ao Erivelto, que é, o indígena eu falo no final, vou pular vocês. José Felipe da Arguez, eu já comentei a respeito do LGBT, a política, fortalecer e tal, ela é muito transversal, a gente tem que articular muito com outros ministérios, a gente tem a questão dos presidiários do Brasil que estão numa situação em relação muito intensa. Eu tenho essa agenda na educação, eu tenho essa agenda nos direitos humanos. O que eu tenho chamado a atenção é que a nossa agenda, embora a gente possa provocar os outros ministérios, mas a nossa é saúde, tá? Não vamos nunca esquecer que o nosso foco é saúde. Que se a gente precisa de eficácia, vamos ver qual é a eficácia em saúde que a gente precisa ter. A Sueli Brandão, que da Rede Unida, né? Bardios, perdão. É institucional, enfim, a EC 95, volto a repetir, nós não somos uma ilha. Nós não somos um sistema paralelo da União. O país vem, ano após ano, séculos aí, de má realização orçamentária, gastando mais do que ele deve. Chegou uma hora que a água transbordou. Ou o país se olha no espelho e fala: vamos para onde? Vamos gastar como a carga tributária? Ou encolhe o Estado, ou pede mais imposto para o Estado. É uma decisão que a gente vai ter. No momento, o que eu acho que foi feito naquela EC 95 vamos parar a expansão de gasto. Mas como não para, porque essa máquina cresce o gasto vegetativamente, se não fizer nada, eu acho que a partir do ano que vem, a própria emenda explode. Não se pode colocar na Constituição isso daqui e não tomar as medidas para a gente pôr o gasto no lugar. O gasto inicial que vai, ou o país para, igual outro dia aconteceu aí nos Estados Unidos, é motivo político. Lá o orçamento é verdadeiro, né? Então eles têm que votar o orçamento, se não vota, o executivo não trabalha. Então vai fechando. Americano, você quer ir trabalhar, você vai, mas não posso te pagar. Acaba a luz, o país deles parou lá, ficou acho que 2, 3 meses. O nosso vai chegar uma hora que, de duas uma, ou vão ordenar o gasto, ou vão ter que derrubar a emenda.
Derrubar a emenda significa vamos gastar mais do que a gente recebe e deixa, vamos andar. Chega uma hora que você vira uma Grécia, uma Venezuela, você entra em default, você não consegue pagar mais nada. Então, acho que é uma discussão importante, mas que a gente da saúde não pode dizer que a gente está fora dessa discussão. Que a educação também quer estar fora dessa discussão, a cultura também quer estar fora dessa discussão, o judiciário quer estar fora dessa discussão, os militares querem estar fora dessa discussão, eu quero estar fora dessa discussão, os seus vizinhos querem estar fora dessa discussão, os hospitais querem estar fora dessa discussão, ninguém quer estar dentro dessa discussão, então explode. Às vezes você precisa explodir para falar, puxa, eu sou parte dessa discussão. Acho que é essa sequência aqui, a Ruth Cavalcante, obesidade. A gente vai tentar, Ruth, articular muito com a nutrição, mas trazer para dentro do espaço da saúde a educação física. A obesidade, ela caminha de mão dada com o sedentarismo. Assim, um país que fez uma Olimpíada, um país que gasta o que gasta com futebol, com esse esporte, e que não tem no esporte um apoio para a saúde pública, isso sempre me incomodou demais. O porquê que a educação física não está aqui nesse conselho? Por que a gente não propõe o exercício como um instrumento? Eu tenho certeza que em qualquer consulta da nutricionista, ela chega uma hora que ela fala, precisamos associar queima calórica, eu não posso só ficar trabalhando em restrição calórica, né? Então, a gente vai, quando a gente entrar com o pessoal da educação física, ele vai ter que entrar muito ligado à política, ele está entrando por conta de obesidade, hipertensão e cardiovascular, que são as principais causas de morte nesse nosso país. Então, com certeza, a nutrição vai estar muito próxima dessa atenção básica. A odonto, cadê a odonto? Olha lá, minha odonto. Quando eu fui falar, eu falo tudo quando eu vou nessas reuniões, aberturas, nessas coisas, eu não escrevo nada. Eu vou, olho, e aí você tem uma chance enorme de esquecer, de falar, mas eu prefiro que eu falo do jeito assim que a emoção me dá. E eu fui no dia da posse, eu não escrevi nada. E no dia da posse eu escrevi num papel assim, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Medicina, Fisioterapia, TO, Assistência Social e tal. Na hora de falar eu não falei a odonto. Menina. E eu tenho um trabalho muito grande com a odonto. Quando eu fui secretário, nós ganhamos 3 anos consecutivos Brasil Sorridente, pedindo para a gente não participar mais, porque era a maior estrutura de saúde pública, primeiro inquérito odontológico nacional, o meu coordenador era chamado no Brasil inteiro. Com o crescimento tão forte e articulado da nossa odonto, a gente já estava fazendo odontomóvel, fazendo ortodontia no SUS, enfim, estava top. E eu poderia ter falado, caiu, o presidente já chamou atenção, por favor, recoloque. Obrigado, Cléo. Obrigado, desculpa. Enfim, fica aqui minha desculpa primeiro por não ter colocado. E essa portaria também eu recebi, chamei atenção e já pedi uma reunião com a odonto para a gente se organizar. Mas transmita aos meus colegas odontólogos o meu respeito e a minha vontade de trabalharmos juntos, que nós temos muita coisa para avançar. Solimar, como fortalecer a auditoria do SUS, aquilo está completamente errado, né? Aquilo lá naquele canto, e aí depois lá no outro, aquilo foi uma das coisas que me chamou a atenção. Eu estou organizando para a gente criar uma diretoria, uma estrutura de integridade dentro do Ministério da Saúde, porque a auditoria é parte dessa solução de integridade. Então, a gente deve sim reposicioná-la e nós vamos discutir o melhor local para ela ficar próxima, para poder ser fortalecida. A Jupiara Castro, né, enfim, basicamente, a garantia do SUS, universal, equânime, os princípios estão estruturados, recursos continua sendo uma discussão muito grande, nós vamos ter que
nos organizar para primeiro fazer muito bem a utilização dos nossos recursos, mas mostrarmos para a sociedade que, de alguma maneira, o sistema está pressionado por várias fronteiras de conhecimento. Vou dar aqui para vocês alguns números para vocês pensarem aí como é que vocês imaginam que a gente vai trabalhar. Quando eu me formei, 30 anos atrás, o meu paraninfo da minha turma falou assim: olha, a turma de vocês tem que ter muita responsabilidade, porque nós temos 289 testes que podem ser feitos num exame de sangue. E ele, quando havia se formado, tinha 28 testes. Então ele falou, em 30 anos saímos de 28 para essa quantidade absurda. Então o sistema não aguenta o custo. E a gente ficou tudo impressionado com aquilo, vamos pedir os exames. Última informação que a gente teve é que ele está batendo 4.000 testes. Que o projeto Genoma, quando ele decifrou a genética nossa, ele está fazendo agora em supercomputadores, são infinitas as possibilidades de testagem. Parece que a gente vai chegar aí a 25 a 30 mil testes em 10 anos. É uma coisa tão superlativa. E agora eles estão achando muitas soluções para chamadas doenças raras, por conta desse conjunto enorme de informação genética. E quando você faz uma estruturação de uma solução para doença genética, ela sai com um custo muito elevado, porque a incidência é baixa para poder diluir o custo lá da tal indústria. Então, tem medicamentos que chegam a 400, 500 mil a ampola para uma determinada classe rara. E a gente já fala, puxa, mas nós temos X mil pessoas, vamos atrás. Há um ano atrás, na revista, foi publicada, acho que é na Science, uma paciente em fase terminal de câncer, ela fizeram engenharia genética, tiraram punção de medula, pegaram as células que combatem o câncer, fizeram a cultura das células, colocaram o medicamento, reinocularam, ela já tinha passado pelos tratamentos, já tinha metástase no fígado, no pulmão, no cérebro, já não tinha mais, ela era só paliativo, cuidado paliativo, e com o tratamento ela regrediu completamente. Então ali foi inaugurado uma expressão que eles, americanos estão usando, que é tailor-made. Tailor é alfaiate. É como se você falasse, vou fazer a minha roupa num alfaiate, ou vou comprar no prêt-à-porter, como se chama, quer dizer, vou numa loja de departamento que fez 10 milhões de camisas, eu vou comprar uma camisa aqui por 30. Ou eu vou lá e vou fazer uma camisa para mim, que eu sou um pouquinho gordinho aqui, um pouquinho magrinho aqui, eu quero uma na meu tamanho certinho. E a tendência é que a gente vá com essa fronteira genética muito para a verticalização da medicação. E essa discussão do nosso sistema, que é universal, que é integral, que é direito de todos e dever do Estado, o Brasil é um dos países onde mais se entra os medicamentos dessa solução individual através do nosso ordenamento constitucional e jurídico. Porque qualquer juiz chega e fala, cumpra-se. Então a judicialização vai fazer assim, e a gente vai ter, e por isso eu tenho chamado muito para que a gente consiga trabalhar o conceito de equidade. Porque se nós não trabalharmos o conceito de equidade, que é o direito coletivo, que é a construção coletiva, é capaz dessa solução individual por si só inviabilizar quem muito quis proteger, deixar desprotegido. Mas isso não é uma discussão para agora, mas é algo que eu gostaria que vocês pensassem e vissem como é que a gente vai se comportar frente a essa discussão. Em setembro, essa é uma discussão que vai acontecer na Organização Mundial da Saúde, paralelo à Convenção Mundial da ONU, e nós já colocamos que a nossa pauta é essa, o desafio do sistema universal frente à indústria farmacêutica e à fronteira do conhecimento genético. Nós vamos ter nisso daí, uma agenda mundial, está todo mundo batendo a cabeça como é que faz quando você perde a diluição do curso horizontal. Agora eu vou na Simone.
Cadê a Simone? Oi, Simone. Simone Leite. Habitação popular em saúde, a educação popular em saúde. Então, ela está lá na CEGEP. A CEGEP deve ser uma secretaria que deve dar lugar à Secretaria Nacional da Atenção Básica. A educação em saúde, ela tem já a secretaria, que é a CEGETS, que é a de educação em saúde. Ela vai agregar a parte de educação popular também. A gente tem em cada lugarzinho desse daí, é interessante, cada um faz a sua política da sua caixinha e essa política não se traduz na política nacional. Então a gente quer consolidar isso e deve ter uma política de educação em saúde mais presente, mais visível, né? Até de capacitação de conselheiros, enfim, mas também de capacitação de enfermeiros, de agentes comunitários, de como que a gente... Não adianta a gente pensar em educação para um público específico. Alguns se autorresolvem, têm condições financeiras, fazem seus congressos, assinam suas revistas, enfim, mas a gente precisa tentar fazer isso de uma maneira bem ampla dentro do SUS. O Wilson, meu companheiro de Conselho Municipal de Saúde em Campo Grande, na atenção básica, ele deve ser minha testemunha. Eu chegava no Conselho e ficava desde a abertura até o fim, a gente ficava o tempo todo lá em construção coletiva, não tem problema nenhum de trabalhar com conselhos. Conselho Federal de Enfermagem, Elizabeth, conflito nos municípios, não sei como é que isso pode estar, qual é o alcance disso, mas acho que são pessoas todas com capacidade de resolver os seus problemas. Não sei se isso o Ministério, eu não entendi o que são esses conflitos nos municípios. Essa questão de combater o SUS popular, essas coisas, o que eu estou vendo é assim, começa a acontecer a lei do mercado, né? A gente começa a ver onde o SUS vai mal, você começa a ver clínica popular, você começa a ver odonto, clínica de odonto, trate aqui, aquele dentista 24 horas, você começa a ver... O mercado adora vazio, ele coloca, ele vai. E as pessoas estão se virando, estão pagando a consulta, estão pagando alguma coisa, porque a ânsia da vida por si mesmo, ela impõe. Então a gente precisa organizar o nosso sistema, para o nosso sistema ser a primeira opção do cidadão, para que ele possa saber que ali ele tem acesso. É difícil, é um sistema, um país continental com várias pressões, mas a gente vai atrás disso. Carmen, né, aqui, a saúde indígena vai ser um bloco só, porque foi muita indígena. O que mais que nós temos aqui? Agora o Antônio. Antônio Borba, dos hospitais e serviços. Mesma coisa sobre tabela SUS e contrato. Quer dizer, a gente está no mesmo... Eu estou vendo uma série de hospitais brasileiros com contratos. Como é que eram os contratos? Imagina que você é o cara que está no hospital do outro lado da mesa. Como é que o SUS fez? Eu vou pagar para você pré-pago, fixo. Vou pagar fixo a média complexidade. O que é média complexidade? Cirurgia de hérnia, cirurgia de... São classificadas lá, internação para tratar isso. Eu vou pegar a média, em vez de eu ficar auditando ficha por ficha, isso aqui, tá pago. A alta complexidade, cirurgia cardíaca, essas coisas aqui vai ser tabela, aqui vai ser por produção. O que os hospitais pedem para o gestor? Eles só pedem aumento do teto dele de alta complexidade. O que vocês acham que os hospitais fazem com aquilo que está pré-pago? Você já tem aquele dinheiro. A média complexidade, todo mundo parou de operar eletiva. Se eu paro de operar eletiva e esse dinheiro já está entrando, e eu não tenho que demonstrar isso conta a conta, então isso gerou uma mega fila de cirurgias eletivas, que é essa que a imprensa e todo mundo fala, tem mais de 1 milhão de pessoas aguardando a eletiva. Ou seja, esse formato,
o que o gestor municipal pode fazer com um hospital que eventualmente não faz eletivo e está pré-pago? Ele pode tirar o dinheiro? Pode. Se ele tirar o dinheiro, o que acontece com o hospital? Fecha. Ele fica... Qual é o instrumento que ele tem? Ele tem sistema de informática para monitorar online? Até ele saber que isso está acontecendo, esse fato já ficou 6 meses, 8 meses, 1 ano acontecendo. Isso vai ser objeto durante todo esse ano de auditoria, reflexão, planejamento, que nós vamos ter que, junto com o SUS, junto com todo mundo, falar, ó, isso aqui é identificado, está assim, se nós continuarmos desse jeito, nós vamos ter um sistema só de alta complexidade, porque é a única coisa que a gente está pagando por produção. Tudo que for média, nós vamos acabar fechando a porta, porque o dinheiro da média está sendo incorporado no custo do hospital. Então, os hospitais públicos estão tendo um gasto muito maior do que os filantrópicos. Mas muito maior. E estão entregando para a sociedade muito menos. O nosso critério sempre foi o quê? Primeiro o público, depois o filantrópico e por último o privado. Não é isso? Bandeira, SUSeiro profissional tem essa bandeira, não tem? Essa é uma bandeira política, não é? Quanto tempo nós vamos pagar a falta de eficiência do hospital público? Nós vamos bancar isso ad eternum? Nós vamos reforçar isso ad eternum? Lá em Porto Alegre, o exemplo mais clássico disso, que esse está sob a égide do governo federal, o Grupo Conceição. Quanto custa o Grupo Conceição? 1 bilhão e 200. Dinheiro seu, do SUS. Quanto custa a Santa Casa de Porto Alegre? 314. 314, 298.743. Que eu já estudei. Quanto produz a Santa Casa de Porto Alegre versus o que produz o outro? Nós vamos pagar 1 bi 200, depois vamos construir mais, vamos ampliar o tamanho, vamos pagar 2, 3 bi, o outro fica desse tamanho. Não existe, falei isso no primeiro dia e vou falar isso para vocês todas as vezes. Não existe verdade absoluta que não possa ser questionada. Vamos botar os números abertos, vamos desnudar os feudos. Vamos nos olhar no espelho. Isso aqui sou eu. Estou fazendo assim. Minha função talvez vai ser colocar para vocês as verdades. Para que vocês possam se apropriar das verdades e questionar pseudo-dogmas que eventualmente estão fazendo você virar cúmplice de algo que não pode ser questionado. Na saúde indígena, nós gastamos 1 bilhão e 400 milhões por ano. Eu não tenho problema nenhum, poderia gastar 3. Poderia gastar 3, 4, ótimo, não tem problema nenhum. Gasto 1 bilhão e 400. Dos 1 bilhão e 400, eu gasto com as ONGs, que aqui eu vi Sindicato dos Trabalhadores da Saúde Indígena. São 13 mil pessoas nas ONGs. Eu gasto 650 milhões. Uma ONG leva 490 milhões. É lá do meu estado, do município de Dourados. Os outros 700 e poucos milhões, para completar 1 bi e 400, a gente gasta de atividade meio. A gente gasta de avião, a gente gasta de transporte, de caminhonete com carros e motoristas. Aviões pagos com o recurso do SUS, escrito na lataria Ministério da Saúde, a serviço do governo federal, com tráfico de droga dentro. Porque o traficante ganhou a licitação e o SUS é uma excelente maneira de você fazer tráfico. Nós não queremos retrocesso na saúde indígena. Nós queremos que a saúde indígena seja do jeito que está aqui de Brasília.
E aqui de Brasília nós vamos pilotar toda essa complexidade. Vamos fazer o subsistema e vamos bancar o subsistema. O TCU fez uma auditoria, provocada por esse deputado federal em 2015. Falei, dá para alguém me explicar o que está acontecendo? 2018, ano passado, lá da Bahia, aluguel de carro, 6,5 milhões. 5 firmas participaram da licitação. Disputa. As 5 firmas eram da mesma família, com endereço aqui de Brasília. E o TCU percebeu. Essa ata foi uma ata extremamente comemorada, porque rapidamente ela serviu de adesão à ata. O potencial de dano dessa ata era 146 milhões. Nós não vamos mexer com isso. A mortalidade infantil indígena é quase 3 vezes maior do que a da população em geral. Se eu pegar 1,4 bi que eu gasto com a saúde indígena e fosse gastar a mesma coisa na atenção básica dos outros 208 milhões de brasileiros, eu teria que gastar 310 bilhões só em atenção básica para tratar igual. Mas tudo bem, é muito mais complexo, nós temos que gastar mais, é mais difícil a saúde indígena? Concordo. Concordo. Agora, vamos lá para o Rio Grande do Sul. Vamos lá onde eles estão, como a gente chama, antropizados, estão dentro da sociedade, estão frequentando a unidade básica de saúde, tem todas as condições, estão São Paulo, aí nós temos que ter DICEI, aí nós temos que fazer a união e ir lá no Rio Grande do Sul para montar o sistema de saúde. Aí vamos lá para o meu Mato Grosso do Sul, lá eu tenho 90 mil, eu conheço, lá é semi, lá tem aldeia, lá tem urbano, muito mais difícil. Talvez esses sejam os mais complexos, porque é onde você tem esse tensionamento cultural. A aldeia de Dourados é uma das que tem o maior índice de suicídio do Brasil, a Kaiowá. Uma das maiores indicadores de desnutrição. Um dos maiores indicadores de TB e de hanseníase. Dourados é a sede da ONG que leva 480 milhões. E eu não posso questionar, eu tenho que falar, não mexe, porque isso daqui tem que continuar assim, porque eu não quero retrocesso. Que retrocesso? Alguém me explica. Se alguém me explicar, eu paro. Eu paro. Agora, enquanto não me convencer, eu vou falar e vou provocar sim. Vou provocar sim. Os cargos que todos me pedem nos estados é FUNASA e Distrito Sanitário Indígena. Ah, são os políticos que pedem. São os políticos e são também a lógica política dentro das comunidades indígenas, em que muitas delas a gente encontra cacique rico e comunidade fragmentada embaixo. Então vamos botar gente técnica? Vamos pôr gente técnica. Quais são os gestores técnicos? Quem é o perfil das pessoas? É esse o ponto principal? Se for esse o ponto principal, tá fácil. A gente baixa uma portaria e coloca, olha, para poder ser gestor de saúde indígena deve ter os seguintes predicados. Pá. Vamos continuar, os trabalhadores todos serão via ONGs. Vamos continuar com a indicação política para que as pessoas coloquem pessoas via ONGs lá. Não podemos mexer com isso daqui. Não pode tocar nesse assunto. Esse assunto não pode. Proibido. Volto a repetir. Não tem assunto proibido no Ministério da Saúde. Tudo que existe pode ser questionado. Ou para reafirmar, é isso mesmo, nós concordamos, esse é o caminho, e nós reafirmamos e vamos e podemos ampliar. Ou para reconhecer, isso daqui precisa ter algum tipo de transformação. As questões, essas que eu coloquei, ainda são as superficiais. Eu ainda não desci
aonde eu quero descer. Primeiro eu estou fazendo o diagnóstico, mas que vai chegar a hora que eu vou botar na mesa e vou discutir com vocês. Não tenham medo da discussão, mas não tenham preconceito da discussão. Não pensem que é na mobilização nacional contra. Contra o quê? Contra o quê? Contra a evidência? Contra a verdade? Contra a luz? Contra os números? Contra o que está colocado sobre a mesa? É isso que vocês são contra? Ou está na hora de amadurecer, chegar e falar assim, eu também quero discutir. Levanta lá de vocês, levanta lá, às vezes esse dinheiro todo que está saindo daqui, quanto que está chegando efetivamente lá na ponta? Cadê a compra dos medicamentos? Por que no ano passado aumentaram o limite de 500 mil para 1 milhão de reais para fazer no próprio distrito? Isso foi bom? Isso aumentou a eficácia? Então, sou parceiro para tudo que eu ouvi aqui hoje. Não vou elencar prioridade. A prioridade é celíaco. Não. Isso é tanta prioridade quanto é o autismo, quanto é a PAI, quanto é a indígena, quanto é Hansen, quanto é nutrição, obesidade, auditoria, cidadania, hospital, CONASEM, secretarias municipais, estaduais, equipes, imprensa. Todos vocês são super igualmente dimensionados dentro desse barco chamado Brasil e dessa caravela chamada SUS. O momento agora é o momento de cada um olhar e falar assim, olha, o que nós estamos fazendo com o que nós temos, o que dá para fazer melhor é isso. Então vamos fazer isso. Essa parte do transporte aéreo, eu estou me articulando, eu vou passar a licitação e a responsabilidade, estou vendo para isso, para ver se a aeronáutica faz. Para tirar isso do plano local. Isso não funcionou. Isso não está bom. Parte aérea. Parte fluvial é outra novela. Dos barcos e comunidades ribeirinhas. Quando a gente passa e tem lá a comunidade ribeirinha e só atende o indígena, ou vice-versa. Não, eu sou uma equipe, eu só atendo o ribeirinho e não atendo o indígena. Que é isso? Nós temos 2 sistemas. Então esse é para atender só você e aquele dali vai atender só ele. Então tem alguma coisa no princípio da discussão que no princípio ela está trompando com o SUS. Nosso sistema é único. Único. Ele pode ter estratégias. Então, aqui eu posso atender, articulado com os municípios, qual é o problema. Se aqui pode ser a melhor solução. Será que na cidade de São Paulo, aldeia Jaraguá, com 4 hectares de aldeia, com os índios todos confinados ali dentro, será que a cidade de São Paulo não pode ter uma estrutura para atender os índios da aldeia Jaraguá? Será que nós vamos ter que descer lá dentro de São Paulo? Agora, e os índios que estão lá no Acre? Que estão lá eu fui lá na Roraima, eu fui lá na Boa Vista, eu fui lá em Pacaraima, eu fui lá dentro da Raposa, para entender. É lógico que aqui, naquele local ali o município não aguenta, o Estado não aguenta, ali tem que ser a União. No Acre, no Amazonas, no Pará, na Rondônia, aqui é frágil. Se a gente fizer uma parceria aqui é frágil. Agora, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, precisa? A União tem que ir lá em Passo Fundo e pegar o secretário de saúde, pegar o cacique pela mão e falar, olha, vamos trabalhar junto? Ou eles já estão trabalhando junto? Não é melhor eles terem ali o microsistema dele, saber o dinheiro? Por que a gente não carimba, faz o bloco, saúde indígena, Passo Fundo, você só pode gastar com isso, 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 isso aqui, atenção básica. Será que para ele vai ser melhor ou pior? Essa discussão nós vamos ter num momento adequado, num fórum adequado. Mas como, às vezes, ladainhas repetidas acabam virando. Eu quero dizer para vocês o seguinte, tudo que eu ouvi aqui, eu vou analisar, eu vou auditar, eu vou procurar, e se eu me convencer, eu vou reforçar, vou trazer, vou discutir. Aquilo que eu achar que não está bem, que precisa de melhor número, melhor transparência, eu vou procurar essa verdade. E aquilo que eu achar que deve ser alterado,
eu vou propor em cima da mesa do espaço público aonde a gente vai discutir. Eu não tenho medo de nenhuma discussão, nada, zero. Nem de manifestação, de parte de A, de B, nós estamos num espaço democrático. Não vou tomar nenhuma decisão monocrática, mas não vou deixar nenhum assunto sem a sua devido questionamento, porque eu acho que o momento permite. É muito raro momentos como esse na democracia de um país. Você teve um ciclo que teve seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você teve coisas positivas e negativas. E você tem um outro ciclo que a sociedade está falando. Então, o momento de refletir sobre como nós chegamos até aqui é agora. E isso inclui todos os partícipes do Conselho, do Fórum e da sociedade. São todos convidados. Comecem, se querem colaborar com o sistema, olhando as suas próprias conquistas, estratégias, o que foi feito, para que a hora que esse debate puder chegar, por exemplo, na pessoa com deficiência, a gente já tem a visão da APAE, a gente já tem a visão do autista e de outros que não estão aqui representados. Os milhares e milhares e milhares de anônimos nesse país que fazem, tampam as lacunas e que não tem sequer um espaço dentro desse organograma do Ministério da Saúde, onde é que se conversa sobre voluntariado em saúde? Aonde que se conversa? Com quem que eu falo sobre voluntariado em saúde? Dentro do Ministério da Saúde. Falo com quem? Tem alguém lá dentro para me receber? Onde é que eu, diretor de filantrópica em saúde, com quem que eu falo aqui dentro no organograma? Tem alguém que fala comigo? Filantropia é responsável por 58% do atendimento. Nós não temos uma estrutura para falar, bom dia, o senhor senta aqui, o que é que está acontecendo lá? Distanciamento, fosso, também estão sendo pressionados e também estão sendo questionados, igual eu estou questionando saúde indígena, eu estou questionando filantrópica, eu estou questionando os estados. Como é que vai ser? Nós vamos continuar pactuando as coisas e alguns estados falam que pagam e não pagam? Tem alguma maneira do Ministério ser o tertius? Então, ó, se pactuou, posso mandar direto para o ente que pactuou ou vai continuar pagando, passando pela sua conta e você eventualmente pagando ou não? Como é que vai ser? Município. O município A investe em saúde e o município B não investe, compra uma ambulância e manda para lá porque afinal de contas ninguém vai cobrar? Vai ter câmara de compensação nesse país? Vai ter triagem ou não? Eu vou continuar penalizando o que investe em detrimento do que não investe? Tem ninguém aqui em zona de conforto, não. E não tem ninguém aqui sendo perseguido, não. Nem índio, nem branco, nem negro, nem doença A, nem doença B, nem doença C. Nem profissão A, nem B, nem C, nem D. Tenha um Ministério da Saúde aberto, atento, com vontade de rever, reforçar, olha, isso aqui é verdade, nós vamos andar assim. Então tá bom, todo mundo se convenceu, o recurso que a gente tem é esse, pode ser o ideal, pode não ser o ideal. Agora, prato feito, goela abaixo, nem daqui para vocês, nem de vocês para cá. Todo mundo analise, façam as suas análises, vejam como foram os seus respectivos conquistas, o que vocês acharam que foi bom, o que vocês acham que deve mudar, e vamos ver se juntos a gente chega num formato ideal. Eu peço desculpa se me prolonguei demais, se me exaltei um pouco, mas é talvez a importância do espaço e a emoção de encontrar praticamente a sociedade brasileira toda aqui representada, debate que sou muito habituado a ele dentro da Comissão de Seguridade Social e Família, que é um palco extremamente importante para se travar esse debate, que é onde o povo brasileiro manda os seus representantes. Eu, em 8 anos, não teve nenhum assunto de nenhuma matéria que foi a pauta naquilo dali que eu não tenha estudado antes e que não tenha tido uma opinião muito clara, aberta para toda a sociedade escutar, pagando os ônus e os bônus de todos os assuntos. Nenhum projeto de lei dos que eu fiquei lá, se eu votei sim ou não, podem ter certeza, eu votei com a minha consciência, não foi por orientação de partido, por influência de A, de B, de C. Votei porque naquele momento eu fazia um juízo de valor e votei daquela maneira. Então aqui podem esperar de mim uma relação muito franca, muito aberta, com muita vontade de descobrir caminhos. Não sou dono da verdade em hipótese nenhuma, mas estou num cargo que pode questioná-los
para que a gente possa construir a nossa verdade coletiva. Obrigado, presidente Fernando Pigato, obrigado à diretoria do Conselho Nacional de Saúde, obrigado a todos vocês que vieram. Eu desejo para vocês uma boa reunião, uma boa agenda. Eu vou agora, hoje eu quase que não vim aqui, eu não fui para Minas Gerais, eu iria hoje lá para Brumadinho, eu cancelei para vir aqui em respeito a vocês, embora eu peço a vocês todos no momento certo que cada um dentro das suas crenças façam as suas orações, porque aquilo dali é realmente uma coisa da gente repensar tudo, né? Vamos repensar tudo. Parece e a que tem muita coisa 16ª, ministro, acho que é importante. Vamos lá, 16ª Conferência Nacional de Saúde. Espero que a gente faça uma boa conferência, vamos prestigiá-la, vamos ajudar na sua construção, partindo do princípio que eu acho ótimo, porque o tema é democracia e saúde. E o primeiro ponto da democracia é respeito. Então, eu espero que as pessoas cheguem todas com muita vontade democrática de participar, mas partindo do princípio universal das democracias, que é respeito ao tempo e às opiniões das divergências entre as pessoas. Bom trabalho para vocês, contem com a gente no Ministério da Saúde. Ministro, obrigada. Pessoal, a gente vai agora só para fazer o encerramento aqui com a Elaine e comigo, para depois liberar o ministro logo em seguida. Rapidinho. A gente quer finalizar esse momento, né, saudando a presença do ministro, dos representantes do Ministério que aqui estão, né, enfatizando, né, a importância da presença no pleno dos 6 conselheiros que são representantes do Ministério da Saúde, né, eles são parte desse conselho como todos nós, né, a gente quer reforçar isso, né, partir do que foi colocado agora na última fala do ministro, né, do que significa democracia para a gente, né, que é a convivência respeitosa, a explicitação da divergência e construir sínteses e caminhos para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde a partir dessa divergência respeitosa, né? Democracia para a gente, né, é ampla, é a socialização das melhores condições de vida e de trabalho para toda a população, né, é o debate respeitoso, e eu acho que isso tem tudo a ver com o Sistema Único de Saúde, né, e é nesse sentido que a gente quer construir essa relação com o Ministério que se inicia hoje, que está em processo desde sua posse, mas que tem esse momento coletivo, né, apostando na Conferência de Saúde, na 16ª, como um momento privilegiado disso, né, de respeito e de formulação da política de saúde, né, dizer que o Conselho Nacional de Saúde é o espaço da construção coletiva para que o Ministério esteja aqui, ou por meio dos seus representantes conselheiros, ou na sua própria pessoa, dos seus secretários, da Secretaria Executiva, para trazer as suas propostas, trazer os seus debates diante das questões que o senhor está identificando, que existem nós, existem lacunas, que o senhor possa vir dialogar com a gente possa apontar propostas, construir junto, né, propositivamente. Então, agradecer as contribuições dos demais conselheiros que trouxeram questões fundamentais e finalizar essa reunião junto aqui com o Pigato, né, na defesa do Sistema Único de Saúde Público Universal de responsabilidade do Estado. Obrigado, ministro. As palavras da Elaine resumem o nosso sentimento coletivo desse plenário. E o debate continua. Em outros momentos, continuaremos eles, né? E é dessa forma que a gente vai seguir caminhando. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigada, prazer. Você me traga depois as assistentes sociais para a gente conversar. Vamos muito. Que horas são? Pessoal, a gente vai sair para o almoço agora, então, né, diante do horário que a gente tem, e às 14 horas retomamos no próximo item da pauta. Muito obrigado.